A missão do verdadeiro messiânico é amar, ter comprometimento, ser ético e respeitar o semelhante. É vivenciar o que de melhor existe em cada ser humano. Há pouco tempo, um argentino escreveu me pedindo orientação para seguir o caminho de Deus. Mandei-lhe o Ricari e os ensinamentos. Agora recebi dele outra carta em que diz estar se dedicando bastante à obra divina. Por isso, eu estou achando que, num futuro bem próximo, vai surgir uma casa de difusão na Argentina. Essa forma de orientar as pessoas distantes através de cartas me parece a mais adequada, pois torna-se muito dispendioso viajar para longe, toda vez que alguém necessita de ajuda. Se, porém, aumentar bastante o número de membros devido à orientação por correspondência, vou logo mais enviar um representante que, ao chegar, já encontrará pessoas capacitadas a recebê-lo cordialmente. Assim, o seu trabalho junto ao grupo será mais ameno e aceito com alegria. Eu acho essa é a maneira mais diplomática de realizar a obra divina, porque tudo estará sendo feito dentro de uma lógica. E toda vez que agirmos de acordo com a lei, Deus estará predisposto a ajudar-nos sem exigir de nós sacrifício algum. Maharani Kamitsu Marimasu Kamurogi Kamuro Mino Mikoto Mochite Some Miyoya Kamo Izanagi no Mikoto Sokoshi no Himoka no Tachihana no Odo no Ahagihara ni Misogihara Itamu Toki ni narimasero Harai dono o kamitachi moro moro no Magagoto tsumi kegareo Harai tamae kiyome tamae tomo sukoto no yoshio Amatsu kami kunitsu kami yao yorozu no Itachi tomoni ameno fuchiko mano mimi puritatete kikoshi metseto kashikomi moma osu miroko mikami mamori tamae sakirae tamae
Miroku o Mikami Mamori Tamae Sakirae Tamae Meishia no Mikami Mamori Tamae Sakirae Tamae Meishia no Mikami Mamori Tamae Sakirae Tamae Kanagara Tamachihae Mase Kanagara Tamachihae Mase Miroku Dai Kokuten Mamori Tamae Sakirae Tamae Miroku Dai Kokuten Mamori Tamae Sakirae Tamae Kanagara Tamachihae Mase Kanagara Tamachihae Mase
Boa tarde a todos. Antes de começarmos ao nosso aprendizado no dia de hoje, eu agradeço a todos os irmãos presentes aqui na nave e todos os irmãos que estão espalhados pelos quadrantes da Terra. Nós agradecemos. Mas antes de começarmos o nosso aprendizado no dia de hoje, nós da Arte do Jorei mandamos assim as nossas condolências a essa enorme quantidade de família enlutada. E a gente vê com pesar que cada dia, cada hora, cada minuto, uma alma é retirada do seu corpo de carne por todo tipo de violência. E voltando a nossa atenção assim, porque aconteceu lá no Rio, anteontem, né? Ontem, né? O que aconteceu lá no Rio de Janeiro ontem. Então, nós precisamos voltar a nossa atenção para os ensinamentos de Meixo Sama. Os ensinamentos dele é o ensinamento de hoje, está acontecendo hoje, aqui e agora. Então, o Mestre Jesus, lá em 2000 anos atrás, ele já dizia, vigiai e orai, mas o que acontece com a gente não vigia, a gente não ora, a gente perdeu o rumo, né? Então, mas nós temos certeza que o Cristo com os braços abertos, ele está resgatando cada irmão nosso que foi retirado pela a fúria da nossa grande mãe maior, a água, né? E então nós mandamos assim as nossas condolências a todas essas famílias que de norte a sul, de leste a oeste, estão passando por essa dor, que deve ser uma dor tremenda de perder um ser. E quando eu digo tremenda, porque nós também ainda não trabalhamos dentro de nós essa parte. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. O ensinamento de hoje, o ensinamento de Meixo Sama, de hoje é a síndrome do processo de purificação. Existe um outro tipo de purificação secundária que se manifesta em um sistema corporal com capacidade limitada de purificação. Purificação lenta. Como no caso da purificação drástica, de um modo geral, o processo é desencadeado através de uma infecção, porém, apenas na presença de toxinas. Os germes da doença não podem viver ou multiplicar sem a presença das toxinas, que começam a se liquefazer e entrar nos pulmões no início do processo de purificação elementar. Se o processo de purificação não for impedido, até que a normal. Com a administração dos tratamentos artificiais, entretanto, nós bloqueamos a depuração das toxinas liquificadas, algumas das quais combinam com o muco viscoso secretado internamente para produzir o catarro dos pulmões. Quando a secreção do catarro é bloqueada, as toxinas ficam retidas nos pulmões, onde gradualmente solidificam outra vez. É importante deixar que as toxinas sejam expelidas para que as bactérias na área afetada não se multipliquem
até lesar o tecido. Uma vez que o paciente atingiu o estado no qual mantenha uma leve febre, porém, constantemente e frequentemente recebeu 1 ou 2 doses de drogas, mas a tendência atual é administrá-las em dose crescente. Tais tratamentos debilitam o paciente. Mesmo um corpo robusto poderia ficar debilitado se o consumo dessas drogas, que reduzem consideravelmente a sua capacidade e alta depuração. Os sintomas regridem até que não haja mais febre, nem tosse, nem qualquer eliminação de catarro. Todas as pessoas ficam satisfeitas, acreditando que a recuperação esteja próxima. O que acontece é que o corpo retorna ao seu estado de purificação. Pior ainda, o paciente terá, por esse tempo acumulado, mais toxinas e sua vitalidade física terá sido exaurida ainda mais. Seu problema pode se manter temporariamente adormecido, porém, isto representa longa distância da cura. Com algum tipo de estímulo, as toxinas solidificadas começam a se desenvolver novamente e movimentar-se em direção a uma saída. Quando os sintomas podem reaparecer, ou pior, o paciente sofrerá uma síndrome mais complicada do que a anterior. Tanto a purificação drástica como a lenta são fenômenos comuns entre as pessoas de qualquer parte do mundo e continuarão a ocorrer enquanto persistirmos em suprir os sintomas da purificação elementar com o auxílio de meios artificiais. Da mesma maneira, a supressão da purificação secundária, ou lenta ou drástica, com drogas superpotentes, tem dado origem a muitas doenças novas, terríveis, e de maneira alguma podem ser consideradas com a bênção e a purificação na realidade. O jorei transmite o poder purificador para erradicar as nuvens do corpo espiritual, desenvolvendo deste modo as toxinas e ajudando o corpo a expulsar a maior parte delas sem qualquer dor ou mal-estar grave. Esse ensinamento, nós vemos aqui nesse ensinamento de Meisama, que é um assunto bem polêmico. Ele é um assunto bem polêmico porque assim Meishu-sama, em seus ensinamentos, deixa bem claro que essa visão de que não se deve fazer isso ou aquilo porque é pecado, é quase que um monopólio das religiões. É quase que um monopólio das religiões. Mas aonde foi que a ministra foi buscar isso? Está lá, bem escritinho, direitinho, na outra face da doença. Quer dizer, todos os livros de Meishu-sama
são chaves de ouro. Mas o livro A Outra Face da Doença é um despertar de tudo aquilo que está adormecido dentro de nós. E ele nos ensina que isso não convence as pessoas da atualidade. Então, ele deixa bem claro. O que ele deixa bem claro? É só voltarmos a nossa atenção lá atrás. Aqui na nave só tem menininho novo. Mas no meu tempo, lá atrás, era o chazinho da vovó e tudo mais aquilo, sabe? Então, o que acontece? Meixo Sama, ele nos leva àquele tempo em que a doença, ela não é igual no dia de hoje. Chupou uma bala, fica doente, anda um pouquinho na chuva, que a água é um dos elementos mais sagrados, e nós temos dentro de nós 99% de água, acho que um pouco menos de água, mas acontece o seguinte: o homem, ele se faz tão desprotegido, que ele anda um pouco na água, molhou os pés, já contraiu doença. E por que tudo isso? Porque nós nos tornamos dependentes de drogas. Nós não estamos aqui criticando de maneira nenhuma a medicina. Porque acontece o seguinte: nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós temos bom senso, se é que temos, para que saibamos até quanto e quando devemos fazer ou não. E ainda como, graças a Deus, que nós conhecemos, estamos assim um pouquinho na senda, e nós já conhecemos um pouquinho da nossa responsabilidade através, sim, nós como messiânicos, através dos ensinamentos de Meixo Sama. Então, Meixo Sama, nesse ensinamento, ele nos explica o seguinte: o que é síndrome? Porque aqui no ensinamento, está dizendo síndrome do processo de purificação. Então, ele nos ensina, primeiramente, eu fui buscar o que Meixo Sama fala como síndrome. Então, isso aí todos sabem, porque está lá no pai dos burros, que não tem nada a ver, mas que está lá. Então, o que é síndrome? Síndrome é o conjunto de sinais que podem despertar reações e temor ou insegurança. Olha que fantástico, hein? Síndrome é o conjunto de sinais que podem despertar reações e temor ou insegurança. Meixo Sama nos ensina que a depressão, ou sendo o livro A Face da Doença, ou todos os livros de Meixo Sama, ele vem sempre enfatizando o mal que nós fazemos para nós, ele vem enfatizando que nós não respeitamos o solo sagrado, porque solo sagrado é todo lugar criado por Deus no universo, mas nós não respeitamos o solo sagrado, então é aquela coisa, né? Então, e outra coisa, o que é a síndrome? Então, são sinais, né? Que nos leva a temor e insegurança. Depois, o que é toxina? O que é toxina? Mas a gente, para falar, ou seja, aqui, ou no dia do culto, ou mesmo para conversar entre nós messiânicos, nós lemos, relemos. E por que a gente não dá conta dos ensinamentos de Meixo Sama na íntegra, como ele passa para nós? Por quê? Porque nós estamos entorpecidos. Nós estamos completamente entorpecidos de tantas coisas e também do que comemos.
Porque o que comemos está completamente inchado, grande. E nós comemos com os olhos. E nós comemos com ignorância. Nós não comemos com o respeito. Nós não sabemos ainda olhar na feira, onde quer que nós vamos, que tenha fruta e que tenha hortaliça, tudo mais, nós não conseguimos visualizar o que podemos e o que não podemos comer. Então, se a gente vê uma maçã do tamanho de uma melancia, nós vamos lá, porque é grande, né? Porque é grande, e é aquela coisa. Então, Meixo Sama nos ensina que o homem é constituído. Olha que fantástico. Meixo Sama nos ensina que nós somos constituídos de... Acho que todo mundo aqui já sabe, né? De quem? Nós somos constituídos... Todo mundo falou, mas falou baixinho, né? Então, deixa eu repetir aqui. Nós somos constituídos de matéria, espírito e alma. Então, Meixo Sama explica mais, para que fique mais fácil, para que nós possamos entender. Ele explica, até com letra, como é que fala quando é em negrito? Ele coloca lá. O homem é trino. O homem é trino. Cada avatar que vem para trabalhar nesse mundo, para nos tirar do lodo, para nos tirar da ignorância, eles têm, assim, uma claridade tão grande para explicar, para falar como é que nós devemos entender o ensinamento. Então, tem cada religião, e nós temos assim, aqui Meixo Sama, quando ele fala trino, o que é? Nós vamos lá, no espírito, nós vamos na matéria, e nós vamos na alma. Mas se a gente ouvir alguém falando também, porque aqui na Arte do Jorei, nos ensinamentos de Meixo Sama, ele usa a maneira dele, o jeito dele, mas que não deixa de ser o Espírito Santo. Por quê? Porque nós temos dentro de nós também o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é o poder trino? Não é o poder trino? Então, Meixo Sama explica que nós somos corpo material, corpo espiritual e nós somos alma. Então, para que a gente possa ler, para que a gente possa entender os ensinamentos, a sutileza com que Meixo Sama nos explica tudo isso, é uma revelação atrás da outra, e que nós precisamos aprender, nós precisamos ir lá na fonte, nós precisamos sim ser aquilo que é passado para nós aqui. Pequeníssimos Meixo Sama, sem vaidade, com aquela vontade, aquela garra, aquela vontade de aprender, e colocando, se a gente tiver que ler o ensinamento dele 10, 20, 30 vezes para aprendermos o que ele fala com a gente, porque eu levei anos e anos, agora é que eu fui aprender que o livro A Outra Face da Doença, que é onde nós podemos observar síndrome do processo de purificação. Olha bem, síndrome do processo de purificação. Olha, quer ver bem o que Meixo Sama nos ensina? Meixo Sama, já falei, nos três, alma, espírito e matéria. Então, Meixo Sama fala que aí é que forma, né, o poder trino. Mas isso tudo que eu estou falando aqui, aonde já entrou aqui a síndrome, aonde já entrou o que realmente interessa, que está aqui, está aqui. Então, veja bem, Meixo Sama, ele explica
da síndrome, aí vem a síndrome, quer dizer, vem a doença. Depois vem o processo. Todos nós aqui sabemos que um resfriado, ele não chega assim, de sopetão. Ele vai chegando sorrateiramente, sorrateiramente, ele vai chegando, ele vai chegando. À noite, ele se faz presente com mais força. Por quê? Porque não vou deixar esse filho dormir. E aí, a noite inteira, aquela tosse, a noite inteira, aquela tosse, a garganta e o corpo, e parece que no dia seguinte, parece que passou um trator dentro de nós. Tá. Agora, o que tem a ver tudo isso? O que tem a ver tudo isso? Escuta bem. A gripe, ela vem chegando sorrateiramente, não é isso que acontece com todos nós aqui? Ela vem chegando sorrateiramente. Para nós, que somos messiânicos, eu não estou aqui e Meixo Sama não nos ensina a degladiar com quem quer que seja. Tudo Deus deixou neste mundo e deu assim, aos seus filhos, querido, amado, que ele sabia que não ia fazer igual a gente faz, que a gente troca o alho com bugalho. Então, quando ele colocou Jesus, o Nazareno, quando ele colocou Meixo Sama, o Senhor da Luz, e daí por diante, o que quer dizer isso? Isso aí quer dizer o seguinte: vamos voltar para dentro, vamos entrar lá no nosso quarto, né? Vamos entrar no nosso quarto, vamos fechar a porta do nosso quarto, não é isso? Que quarto que Deus está falando e que Meixo Sama também nos ensina? Que quarto é esse, hein? Então, é o nosso coração. Aqui, nas aulas que nós temos, é falado, vamos descongelar a pedra bruta que nós somos, que nós colocamos aqui, para que nós possamos fazer aquilo que a gente quer e também o que não queremos, né? Então, o que acontece? Vem a gripe, ela tem aquela duração, né? Aquela duração linda, que ela nos joga no chão, nos coloca numa cama, com 500 cobertores em cima, e aquela coisa toda. Aí, aquele febrão, e às vezes não é nem febrão, sabe? Mas a gente já está com um olho ali, que eu vou tomar e vai melhorar, e aquela coisa tal. Aí, o que acontece? Aquele período da incubação, do resfriado que está dentro de nós, se nós não tivermos uma compreensão, se a gente não ler os ensinamentos, como é que nós vamos entender o que é síndrome do processo da purificação? É justamente essa gripe que ela veio, aquele tempo de incubação, é o processo. Esse tempo de incubação, isso aí é o processo, onde ela está fazendo aquela ebulição ali dentro e se encontrando resistência, porque quando Meixo Sama explica que quando nós cortamos a purificação, nós voltamos aqui, ó, tá bem aqui no ensinamento. Está dizendo aqui da repurificação, não está dizendo isso? Não é? Nós vamos repurificar. Então, o que acontece? Essa gripe é a síndrome, não é isso? Depois tem o tempo da incubação, que é o processo, não é isso? Aqui, ó. Nossa, mas vocês estão tão desanimados que vamos fazer assim um bocadinho de, né? Não tem ninguém doente aqui. Meixo Sama está explicando aqui, ó. Aqui, que a gente pode estar, como a gente fala, doente, mas a gente pode estar inteiro, bonito. Por quê?
Ó, 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 ó. Nós temos o jorei, fogo sagrado. Então, a gripe, depois vai o processo, tudo bem. Então, por isso que aqui está dizendo de purificação. Então, vamos atravessar tudo isso, vamos deixar que tudo isso faça com que nós não precisamos ter essa purificação. E ele diz o seguinte, que o hometrino, e dentro dessas três pessoas, que um é a matéria, mas acontece o seguinte, que Meixo Sama nos ensina que o espírito precede a matéria. Ele ensina isso ou não? Agora, vem cá, o espírito precede a matéria. O que é esse espírito preceder a matéria? O que é isso? Nós também estudamos aqui, estamos cansados de ouvir quando ele fala que primeiro acontece no mundo espiritual. Primeiro acontece lá no mundo espiritual. Se acontece no mundo espiritual, no caso da gripe que está sendo falado aqui, o que acontece? O espírito vai ficar nublado. Vai ou não vai? Ele vai ficar nublado, né? Porque não acontece lá primeiro. Então, o nosso espírito está recebendo aqui aquela gripe, ou pode não ser gripe, porque como o Meixo Sama fala aqui, tem as purificações lentas. Ele não fala isso? E tem as purificações drásticas. O que nós estamos vendo acontecendo aí, no aqui e agora, o que é? É lenta? Pelo amor de Deus, não é lenta, né? É drástica. E como é drástica? E o processo disso daí é que o homem não muda. Mas vamos voltar aqui, senão eu vou perder o foco. Acontece o seguinte, então, lá no mundo espiritual, já recebeu o espírito, porque tem uma coisa, nós temos, cada um de nós aqui, nós somos uma centelha. Aí acontece o seguinte, o que acontece no meu espírito, na minha matéria, o meu espírito que está lá no mundo espiritual, ele vai fazer tudo para me ajudar, não vai? Ele vai fazer tudo para me ajudar, não vai? Então ele fica ali, o que acontece? Aquelas, eu estou falando disso aqui, vocês vão seguindo aí para depois não pensar que eu não estou falando do ensinamento, síndrome do processo de purificação. Então o que acontece? Acontece que o espírito captou a mensagem, ele começou a ficar as nuvens escuras no nosso espírito. Mas acontece que o nosso espírito, ele está no mundo espiritual. Né? Ele não pode ficar lá no mundo espiritual, como a gente fica aqui com uma doença incubada há 500 anos que a gente não solta. Mas o espírito não é isso. Porque o espírito, ele tem a responsabilidade com cada um daquele que Deus, esse é seu filho, e acontece o seguinte, a toxina, essa nuvem que está no espírito, aqui no ensinamento fala o seguinte, que essa toxina, ela começa a procurar uma saída. Não começa? Então, o nosso espírito ficou nebuloso. Então, ele tem que achar uma saída para que porque ele não pode ficar maculado, porque ele é espírito, né? Ele já está num outro patamar. Aí, o que acontece? O que é essa saída? Essa saída é que o nosso espírito, essa purificação, lá que agora está o nosso espírito, e em razão da nossa ignorância, vai começar agora o processo. Vai começar o processo vindo do nosso espírito, A saída está aqui, ó. A saída está aqui, cada um de nós
vamos ter que responder por aquilo, né? Por que que ficamos doentes? Por que que deixamos essa porta aberta para que essa doença, que seja a gripe, que seja a AIDS, que seja o câncer, que seja o fogo selvagem, que seja 1000 doenças que estão por aí em razão da nossa ignorância. Então, o que que acontece? A saída é... Nós não já vimos falar aqui que é o efeito... ajudem aí. O efeito causa e efeito. Causa e efeito, né? Então, é a causa e o efeito vibrando aí. Vibrando aí. Aí, o que que acontece? Acontece que o mundo espiritual mandou o recado, né? Mandou o recado. Então, quando nós sentimos que nós estamos com essa... Porque aí chega a pesar, não? Chega a pesar, a gente fica pesado, a gente fica ali pensando, meu Deus, mas o que que eu fiz? Eu sou tão boazinha, eu vou lá na igreja messiânica na sexta-feira, eu faço a minha dedicação, e depois no sábado eu vou lá mais um pouquinho, e depois eu acho que estou fazendo... o que que acontece? Nós estamos com este processo aqui, o processo da purificação. Aí o que que a gente faz? Que Meixo Sama fala em alto e bom som, ele fala o seguinte, olha que maravilha. Meixo Sama fala, por que essa transição? Por que que vem de lá e chega aqui na matéria e coloca a matéria em nocaute? Por quê? Porque o nosso espírito é o nosso HD. É o nosso HD. Olha que coisa maravilhosa. Mas maravilhosa, né? É tão maravilhoso que o nosso espírito, ele é o nosso HD. E tem uma outra palavra muito bonita que eu esqueci. Mas acontece o seguinte: tudo fica registrado no nosso espírito. Maravilha. Quando a gente só pratica o bem. Quando a gente só pratica o bem. Esse bem, isso aí ficou armazenado aonde? No nosso HD, no nosso espírito. Agora, e quando a gente começa a praticar a maldade? Não é? Porque assim, às vezes numa firma, ou em casa, as pessoas praticam o mal, quer puxar o tapete até do chefe, e vice-versa, todos sabem disso. Aí o que que acontece? Mas isso não é feito às claras, é? E às vezes a gente está com o nosso, aquele, sabe, que quer ver que a gente não passe no teste. O que que acontece? Ele está bem à nossa frente, mas acontece que nós estamos tão nublados que nós não enxergamos, né? Então, aí vem a purificação, vem de todo lado quando a gente não entende que o homem é um poço de saúde. Isso aí, Meixo Sama, e todos nós aqui, eu acho que todos nós aqui sabemos que Meixo Sama fala que o homem é um poço de saúde. Mas tem uma coisa que nós não fazemos. Sabe por quê? Porque nós gostamos de sofrer. Mas como nós gostamos de sofrer? Por quê? Porque nós, vamos supor, deu uma dor lá no dedão do pé. Não é isso? Aí o que que acontece? O que que acontece? Presta bem atenção, a dor está lá no dedinho do pé. Se nós temos marido, filhos, que um está ali, e se nós temos nora, neto, nós esquecemos tudo isso porque o nosso dedão está doendo. Ai, o nosso dedão está doendo.
Mas acontece que a dor não está tanto, porque a dor é um bem? Ela é um bem? A dor não é um bem. A dor vai causar o quê? Se a gente der confiança para essa dor, ela vai causar sofrimento, não é? Então, se a gente passar a observar tudo isso, nós vamos ver o que é, o que foi, o que é, e nós vamos ver que de 40 ou 42 a 72, depois, se não for isso, da próxima vez eu peço desculpa, mas eu vou perguntar se foi 70, 72, mas eu acredito que foi isso mesmo. Então, de 42 para 72, como que um ser que passou por todos os sofrimentos que poderia e que não poderia passar, como foi Meixo Sama, com todas aquelas 1000 doenças e tudo aquilo, então a gente tem que voltar, sim, para os ensinamentos dele. Para os ensinamentos dele. E ver que nem por um minuto, nem por um minuto, ele dava confiança para o espírito da doença. Porque a doença tem espírito, sabia? A doença tem espírito. Agora, a doença tem um espírito bom? Nós não podemos falar não, sabe por quê? Porque a gente nunca sabe quando o mal é um mal e quando o mal é um bem, né? Nós temos que saber definir isso. Meixo Sama nos ensina tudo isso. Ele nos ensina tudo isso. Então vamos acordar. Vamos acordar. Nós aqui, membros da arte do Jorei, nós temos uma biblioteca maravilhosa, lindíssima ali, com os ensinamentos do mestre. Nós temos ali. Para que nós possamos entender, para que nós possamos beber na fonte, para que nós possamos, na hora que pegar um ensinamento, pensar, mas o que é a síndrome? Então, o Meixo Sama já explicou que a síndrome são sinais, que podem, os sinais que vêm trazendo temor, não é isso? Não é isso que ele fala? Então, acontece o seguinte, vamos daqui para frente. Vamos daqui para frente, não vamos ter medo, não. Porque, olha, para você ver, Meixo Sama, o cuidado do mestre, olha aqui o cuidado dele, quando ele diz assim, quer ver? Ele fala que nós temos que, toda essa doença que acontece com a gente, são as toxinas, né? Então, ele ensina que nós temos 3 tipos de toxina. Quais são? Os três tipos de toxina. Quais são? Urinária. Qual a outra mesmo? E qual outra? Urinária, hereditária e a outra? Ó, deixa eu olhar aqui. Urinária, e tem a terceira, que é medicinal. É ou não é? Aí, eu estou lá procurando no livro A Outra Face da Doença sobre medicinais. Como é que se dá isso? Como que eu vou entender isso? Sabe que Meixo Sama passa para nós? Sabe o que Meixo Sama explica para nós? Ele explica. Podem olhar na outra face da doença, tá? Tá lá. Ele fala o seguinte: vamos falar da hereditária, que a gente já sabe que a hereditária vem da muita droga que tomamos, e além de todo esse processo né,
aí a gente vai para o mundo espiritual, a gente leva tudo aquilo com a gente, e ainda o próprio mal que nós fazemos com a gente mesmo, nós levamos toda essa bagagem para quando vamos. E quando nós retornamos, nós trazemos também muito dessa bagagem conosco. Então, por aí vocês estão vendo, vai, leva, né? Quer dizer, peca, retorna no mundo espiritual, ao processo. Aí, quando retorna ao mundo físico, traz essa lambança aí atrás da gente, né? Que tem que resgatar o karma, não tem? Porque todos nós aqui sabemos que karma é coisa ruim que fizemos aqui. E o dharma? Coisa boa, né? A gente nem vê muito falar em dharma, né? Então, acontece o seguinte, o Meixo Sama explica para nós que a toxina urinária, ela acontece... Estou falando assim, para dar essa doença drástica, Meixo Sama nos ensina que há dentro do nosso organismo um atrofiamento dos rins. E que aí o que acontece? Quando nós expelimos a urina, se a pessoa está com esse processo, passando por esse processo de purificação, acontece o seguinte, que ela não consegue urinar tudo. Uma boa parte da urina fica nos órgãos. E tudo isso ela vai fazendo o trabalho dela lá dentro, ela vai fazendo. O que ela faz? Ela entra nos pulmões. Olha o que isso aí vai dar, hein? Né? Então, Meixo Sama, ele deixa muito, muito claro aqui. Vamos falar, porque tem mas tem 1000 coisas para que nós possamos conversar, para que ele possa nos ensinar. Não precisamos ficar aqui dando aula mesmo, porque nós não sabemos, dando aula de medicina. Porque na arte do Jorei não tem na arte do Jorei ninguém que vai questionar os trabalhos dos médicos. Por quê? Porque Meixo Sama fala aqui que nós temos que ter muito cuidado com o que vamos falar. Sabe por quê? Porque nós precisamos saber que lá, há 2000 anos atrás, quando Jesus, o doce Rabi, ele fazia o trabalho que ele veio fazer em nome do Pai, ele usava um método. Ele não podia nem conversar falava por parábolas, tudo. Por quê? Porque o povo daquela época era outro. Né? Então, ele ensina que hoje, quando a gente vai dar uma aula, quando a gente vai falar sobre o ensinamento, ou mesmo numa palestra, nós temos que ter cuidado, sabe por quê? Porque as pessoas de hoje, elas não aceitam que não pode. Se você faltar no culto, é pecado. Se você faltar no culto de gratidão, a sua comida vai sumir da mesa, o dinheiro vai sumir. Aqui há um debate muito grande, eu estou falando com cada um de nós, para que nós possamos entender que Meixo Sama, eu falei há 2000 anos atrás, Jesus, e agora, cento e poucos anos, né? Que veio Meixo Sama. Mestre Jesus, ele veio representar a partícula, a fonte, para nós, no planeta. Não foi isso? E o que nós fizemos? Nada. Meixo Sama, o grande Senhor da luz. Meixo Sama, o grande Senhor da luz.
O que Meixo Sama trouxe para nós? A libertação, como Jesus. Jesus, há 2000 anos atrás, veio trazer a libertação de todas as doenças. E Meixo Sama veio trazer o quê? Meixo Sama veio trazer a libertação das doenças. Mas eu gostaria de saber se vocês tomam remédio, se vocês vão no médico. Nós vamos no médico, sim. Porque se não fosse para existir no mundo a medicina, Deus não teria colocado a inteligência no homem para que ele possa, de repente, olhar dentro do outro homem, mas dentro do outro homem matéria. Não é isso que ele faz? Para entender o mecanismo lindíssimo, maravilhoso que nós somos. Então, nós precisamos, daqui para frente, saber realmente o que nós podemos e que nós não podemos e pensar muito nesse ensinamento do dia de hoje, que foi o síndrome da purificação, pensando bem, começou um resfriado. Aí voltar a atenção para os ensinamentos de Meixo Sama. Meixo Sama fala que o resfriado é uma das melhores milagres que está acontecendo em nosso corpo, porque o nosso corpo, ele recebeu aquela informação daquele resfriado, que é para colocar para fora as toxinas solidificadas que são demais. E uma coisa pode estar certo. Nós temos essa receita anotada no mundo divino, que veio para cada um de nós, mas que nós precisamos muito purificar a nossa mente. Purificar a nossa mente consciente, a nossa mente inconsciente, a nossa mente negativa que nós criamos. Por quê? Porque só assim, dessa maneira, para que nós possamos, não é bater no peito não, é fazer uma reverência e saber que nós não podemos, não queremos e não vamos interromper de maneira nenhuma a nossa purificação. Então já sei. O messiânico, ele não toma remédio. Acontece o seguinte. O que acontece é o seguinte. A doença, para aquele que sabe esperar, aquele que sabe com sabedoria ser amigo do seu próprio corpo, com certeza ele vai passar por um processo purificador, não drástico, porque é justamente o que Meixo Sama fala. Uma pessoa que ela começa a purificar e descobre que ela tem um câncer. Se essa pessoa foi lá, teve o diagnóstico, tudo direitinho, ela vem direto com aquele diagnóstico, ela coloca lá no altar, ela coloca lá no coração de Meixo Sama. Olha só, hein? Olha bem, ela pegou o diagnóstico, ela colocou no coração dele. Olha o que essa pessoa fez. Ela entregou para ele. Agora, vamos ver o que é que ela vai fazer com essa síndrome. Vamos ver como é que ela vai fazer com este processo. E vamos saber como é que vai ser o fim dessa purificação. Agora, ela vem aqui, coloca lá no coração de Meixo Sama. Por quê? Mas por que essa ministra aí não fala em Deus? Ela está falando em Meixo Sama, mas ela não fala em Deus. Acontece o seguinte, Meixo Sama é aquela partícula
de 90 e poucos de Deus. Meixo Sama, ele tem a custódia de pegar este ensinamento que este irmão colocou lá, fazer chegar até Deus. Agora, eu tenho certeza que eu sou querida de Meixo Sama, eu sou muito querida de Meixo Sama. Mas se eu pegar uma purificação e for colocar lá no altar, Meixo Sama, ó, o senhor me ajuda, porque eu estava sofrendo no coração, tive que botar marca, falou que eu vou ter que botar marca-passo, eu não quero, então tá aqui, só não deixa. Aí eu saio daqui, aí tem um cachorro na minha frente ali, e ele olha para mim, ele late. Aí eu meto o pau no cachorro. Aí quando eu chego ali no ponto do ônibus, no sinal, os carros estão os carros estão esperando que eu passe. Mas eu fico, olho para ontem, para depois da manhã. Quando o carro coloca em movimento, eu também coloco em movimento meu carro. Adivinha qual dos carros que vai se danar? Né? Então é isso. Eu acredito que eu tenha falado demais, mas como a gente faz o nosso melhor, e sabemos que todos aqueles que nos seguem são admiradores, filhos sagrados e perfeitos, e que torcem, mas torcem mesmo para ver todos nós chegarmos um dia, quando retornarmos, e ser um grão de areia, mais um Meixo Sama. Então, deixa eu ver o que é isso aqui. As pessoas querem milagres, querem graças, querem vidas transformadas, mas não querem se esforçar para isso. Ou fazem as coisas do jeito que eles querem, ou se afastam. E quando Deus e Meixo Sama começa a trabalhar, começa o trabalho de purificar para que a pessoa tenha a oportunidade de receber graça, ela pula fora, ela vai embora. Ou quando percebe que pessoalmente não vai conseguir o que ela queria, aí ela desaparece. Aí ela desaparece, mas Meixo Sama ainda fala mais. Não vamos nos preocupar com aquele que foi, porque ele já passou por aqui, ele já conhece. Vamos nos preocupar com aquele que está chegando. E assim caminha a humanidade. Boa tarde a todos e muito obrigada. Sábado, né? E convidamos a todos, sempre esqueço de alguma coisa, né? Eu acho que é a idade, né? Mas olha, sábado 13, é 13? Sábado, né? No dia 13, nós temos o culto da prosperidade. Olha bem, nós temos o culto da prosperidade, quem não quer ser próspero, né? E juntamente com este culto, nós realizamos também o culto da saúde. Então, veja bem, uma pessoa que tem saúde, uma pessoa que tem prosperidade, ela tem tudo para viver bem. E nós estamos realizando, é o último sábado? Segundo? Então, nós estamos realizando no segundo sábado esse culto maravilhoso que é o culto da saúde, juntamente com o culto da prosperidade. E com certeza contamos com todos aqueles que estão todas as quartas-feiras ali esperando um pouquinho dos ensinamentos do grande mestre. Venham sim, que nós estamos aguardando. Agora é para valer. Então,
Um beijo no coração de todos. E aqui nós terminamos a nossa aula do dia de hoje.